Você certamente tem alvos na vida e tem tentado acertá-los por dias, por semanas, meses ou quem sabe por anos. Eu quero nesse vídeo trazer para você princípios que irão nos ajudar a enxergar de uma forma mais clara os motivos que têm nos impedido de sermos mais assertivos quanto aos nossos alvos. E o melhor, esses princípios irão te ajudar a ser assertivo quanto aos seus alvos de vida. Por isso eu te convido, fique nesse vídeo, fique conosco. A graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Quem de nós não deseja ser mais assertivo quanto às nossas escolhas de vida? Eu entendo que você já se perguntou do porquê você não ter acertado quanto você deseja. Eu quero já inicialmente aqui te dizer que a culpa ou o mérito de você não ser tão assertivo ou de você acertar o quanto você acerta não está apenas sobre os seus ombros, mas também sobre os ombros de pessoas que te antecederam. E eu quero dizer sobre os ombros dos seus pais. Então, vamos lá direto ao ponto. Por que você não é tão assertivo quanto deveria? A culpa é dos seus pais? Sim, também. Mas será que é só dos seus pais? Certamente não. E para responder isso, eu quero compartilhar contigo dois textos bíblicos que irão nos permitir termos embasamento para melhor enxergarmos o motivo dos nossos erros, como também teremos uma melhor forma de sermos mais assertivos com as nossas escolhas. O primeiro texto está no livro de Provérbios, o capítulo 22. Lá está escrito assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, pois ainda quando for velha, não se desviará dele. O segundo texto está no livro de Salmos, o capítulo 127. Lá está escrito assim: como flechas na mão do valente são os filhos da juventude. Olha, eu quero pensar nesses dois textos contigo aqui de uma maneira a enxergarmos de uma forma mais clara o nosso alvo e a fim de sermos mais assertivos. Primeiro eu quero te convidar, vamos retornar ao livro de Provérbios, capítulo 22. Então, ensina a criança no caminho. Olha, se você não foi ensinado no caminho, no lugar certo, a forma correta de caminhar e de levar a vida, é muito possível que você irá se desviar. E quando o escritor diz ensina no caminho, ele está fazendo menção aqui à necessidade de sermos ensinados, mas não sermos ensinados de qualquer forma, mas sermos ensinados por pessoas que fazem aquilo que nos ensinam. Ou seja, não cola, como dizem por aí, eu querer ensinar o meu filho, minha filha, fulano ou beltrano a fazer uma coisa, mas eu faço o contrário daquilo, ou se eu não faço aquilo. Aquilo nos nossos ouvidos soa como hipocrisia. Eu não posso dizer à minha filha, filha, coma jiló, quando eu não como jiló. Ou eu não posso dizer à minha filha, filha, não tenha esse tipo de palavreado, quando eu faço uso desse tipo de palavreado. A minha filha, por mais que seja pequena, que seja uma criança, ela certamente irá me dizer, mas papai, como o Senhor me pede para fazer isso e você não faz? O que ela na sua juventude, ali na sua infância, está nos dizendo claramente? Olha, importa não só o que o Senhor diz, importa o que o Senhor faz. E o que eu quero te dizer? O que isso tem a ver com a nossa forma de sermos assertivos na nossa vida adulta, de sermos mais precisos na hora de fincarmos em nossos alvos? Olha, se você não foi ensinado de forma correta, se alguém apenas te apontou o caminho, eu posso te dizer que esse apontar ele foi insuficiente. Só ser apontado no caminho não cola pra gente. A nossa mente ela é mais moralista, digamos assim, do que aquilo que nós pensamos. Ela exige mais do que apenas o falar. Ela exige atos semelhantes àqueles que nos foram falados. Então, quando os seus pais construíram para você, se eles construíram para você alvos de vida, eu quero citar aqui alguns exemplos para você. Se seus pais citaram para você que um alvo de vida é a paternidade ou a maternidade, mas eles não foram pais e mães condizentes com isso, certamente você terá toda a possibilidade de não ser um pai e uma mãe da forma como você deveria ser, da melhor forma possível. É muito conhecido por aí que nós entregamos ao outro aquilo que nós recebemos. Então, se nós não fomos ensinados, se nós não recebemos da forma correta, como entregaríamos da forma correta? Eu quero te dar um outro exemplo.
a gente pode ver que existem diversas famílias que elas mantêm a mesma profissão. O pai é médico, a filha é médica, a neta é médica, o pai é mecânico, o filho é mecânico, o neto é mecânico e muitas outras profissões. Por quê? Porque a profissão não foi só ensinada, verbalizada, mas ela foi vivenciada no dia a dia. E esse dia a dia foi o que habilitou a mais nova, a criança, e como criança tenha aquele que precisa, que sabe, que tem que aprender. Então, bom é que todos nós, seja lá em qual fase da vida estamos, mas se estamos sendo ensinados por alguém, que nós possamos nos portar como crianças no caminho, ou seja, que estejamos ávidos por ouvir e por ver o passo que deve ser trilhado. E assim, certamente, você e eu teremos maior tendência de acertarmos os nossos alvos. E eu quero ainda chamar a sua atenção para uma fala escrita aqui no livro de Provérbios quanto ao caminho. E o que seria este caminho? Sim, eu já lhe disse inicialmente, você já pode perceber que é um propósito de vida, uma profissão, um desejo, algo que você sonhe, que você queira para o futuro do seu pequeno. Mas o caminho também, ele é descrito na Bíblia como uma pessoa. Quando a gente ouve o apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, nessa fala que eu irei te dizer, ele ainda não era apóstolo, no livro de Atos, capítulo 9, lá está escrito que Paulo respirava ameaças contra aqueles que eram do caminho. E quem eram esses do caminho? Esses do caminho eram seguidores de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Olha, então quando somos ensinados no caminho, e quem é o caminho aqui? O caminho é Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando ensinamos os nossos filhos, os nossos pequenos no caminho, surja o que vier à frente, eles não irão se desviar desse caminho. Eu quero agora voltar ao segundo texto, que está no livro de Salmos, o capítulo é o 127. Lá está escrito assim: como flechas na mão do valente são os filhos da juventude. Eu vou linkar esses dois textos, mas me deixa agora falar contigo um pouco a respeito desse segundo texto. O que são flechas? Flechas são mecanismos, flechas foi uma construção feita a fim de sair de um ponto A a um ponto B. A intenção da flecha, inicialmente, era para poder trazer alimento e por proteção. Mas qual o significado que nós queremos enxergar na flecha aqui na mão desse valente? A flecha na mão desse valente é o filho que tem por propósito ser alçado, ser alavancado, ser lançado ainda mais longe do que os seus pais. Se os pais são aqueles que pegam o arco e impulsionam a sua flecha e jogam à frente, as flechas certamente elas irão além daquele que está o lançando. E quem é esse que está o lançando? O texto falou que os filhos são como flechas na aljava na mão do valente. O que significa essa valentia? Será que é só a capacidade de enfrentar dificuldades sem medo? Claro que não. Essa valentia diz respeito a uma disposição para com Deus. E eu quero firmar isso contigo através da vida de um homem chamado Josué. Josué foi servo de Moisés, alguém que iria levar o povo do ponto A ao ponto B. E Josué ele recebe uma ordem de Deus, a fim de o tornar capaz de ser bem-sucedido nessa sua empreitada. No livro de Josué, capítulo 1, Jesus Cristo, também posso dizer isso, Jesus Cristo na pessoa de Deus, Deus diz o seguinte: Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, tendo o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés te deixou, não se desviando dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e fazendo assim, tu serás bem-sucedido em tudo aquilo que você for fazer. Olha, o que significa então coragem? O que significa força? E no texto que lemos lá de Salmo diz que os filhos são como flechas na mão do valente. Coragem e força são qualidades de um valente.
E eu quero te mostrar isso de uma forma muito clara. O que é essa força? Essa força é a capacidade de remover empecilhos. Aquilo que aparece para você tentando te dificultar, tentando te impedir de chegar ao ponto, ao seu alvo. Quando você tem força, você é capaz de remover aquilo. Mas você só é capaz de remover aquilo depois de ter startado a ação. E o que te faz startar essa ação? É a coragem. A coragem é aquilo que te faz, sim, ver o alvo, e a coragem, diferentemente da loucura, ela te traz uma leitura correta. Você sabe que aquilo é algo dificultoso, mas ainda assim você não fica parado. Você vai à frente. Com uma avaliação correta das coisas, você entendeu que será necessário força, mas aquilo não te impediu de startar. Diferentemente da loucura, o que tem de essencialmente diferente entre coragem e loucura? A loucura, ela não te dá uma leitura real das coisas. Ela te anuveia os olhos, de forma tal que você não enxerga o amanhã, o porvir. E eu quero firmar esse conceito contigo também, através de uma fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz para um jovem que só acumulava para esta vida, alguém ganancioso, louco: amanhã pedirão a tua alma, e de quem ela será? Por que Jesus Cristo diz isso para ele? Porque essa pessoa, esse rapaz, esse homem, ele estava desconsiderando o porvir. Ele vivia o tempo presente apenas olhando para o agora e dizia: olha, minha alma, satisfaça-se com o que você tem. Mas uma vez que nós não consideramos o porvir, o futuro, nós iremos nos comportar loucamente. Mas na hora de gerarmos, de criarmos nossos filhos, de ensiná-los no caminho, nós não iremos ser loucos. Nós iremos ser corajosos, nós iremos ser fortes, e o principal que precisamos aprender aqui com a fala de Deus para o seu servo Josué, nós iremos entender que esta força e que esta coragem, ela não diz respeito primariamente a irmos contra a nossa dificuldade, mas ela diz respeito primariamente a sermos capazes de cumprir aquilo que Deus tem propositado para nossas vidas. O que Deus diz para Josué é: seja forte e muito corajoso, tendo o cuidado de cumprir tudo aquilo que meu servo Moisés te falou. Olha, isso é magnífico. Nós precisamos ter força e coragem para construir os nossos filhos no caminho, porque é desafiador você construir pessoas que guardem princípios cristãos. Pessoas que sejam capazes de entregar o outro lado da face. Pessoas que sejam capazes de viver esta vida sabendo que elas não dependem do próprio pulso, do próprio trabalho para se suster, para se alimentar, mas que elas são capazes de descansar em Deus, de buscar o reino dos céus em primeiro lugar, sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas a ela. Então, é necessário para mim e para você, e foi necessário para os meus pais, para os seus pais, ao nos criar no caminho, nos criarem balizados em Deus, balizados na palavra do Senhor. E isso trará para mim e para a sua vida uma maior capacidade de assertividade. Agora eu quero pontuar contigo aqui a respeito da flecha. No livro de Salmos, como bem lemos, está escrito que os filhos da juventude são como flechas na mão do valente. E o que é as flechas? Eu torno a te dizer. A flecha é algo construído com um propósito de se chegar a um lugar. A flecha, ela tem ali a sua ponta, ela tem a sua haste e ela tem algo no final chamado conto. Peguei aqui a minha cola. O conto, nas flechas antigas, ele era formado por 3 pedaços de pena. A haste diz respeito àquilo que irá absorver a maior força do arco. Uma vez que o arco ele esticado e aquela corda ali, ela pressiona a flecha, a parte que irá receber a maior tensão, a maior força é a haste. E a sua ponta de ferro, ela é responsável por fincar-se no alvo. Eu quero falar contigo de uma forma breve do significado dessas 3 coisas para as nossas vidas na hora de sermos assertivos. Primeiro, a ponta de ferro diz respeito à nossa esperança. Necessário é que eu como pai, você como pai, necessário foi que os nossos pais, na hora de nos ensinar no caminho, eles tenham colocado uma esperança vívida, capaz de nos fincar no alvo. E que esperança será essa? Será a esperança de conseguir o emprego A, o emprego B? Será a esperança de ter a casa A e a casa B? Não, não é isso. A esperança maior que nós precisamos ter e passar aos nossos filhos é a esperança eterna.
é crermos em Deus, é buscarmos em Deus. Uma vez que tivermos essa ponta, esta haste de mental bem vincada, bem firmada nas nossas mentes, certamente quando chegarmos no alvo, nós iremos fincar ali com toda a força, nós não iremos cair, nós iremos ficar firme no nosso alvo. E então, e essa haste? Essa haste somos nós, sou eu, é você, foram os nossos pais. A haste, ela precisa ser maleável. E ser maleável diz respeito, sim, a uma capacidade de ter um caráter bem construído, um caráter bem feito, mas também a ser flexível durante as empreitadas do nosso percurso ao nosso alvo. Você precisa ser uma pessoa de um caráter bem construído, porque durante a vida, financeiramente, você vai passar por dificuldades. A sua saúde irá ter dificuldades, a saúde do seu filho irá ter dificuldades. E se você for uma pessoa intransigente, uma pessoa muito dura, você não será capaz de observar e de absorver essas dificuldades e você irá quebrar. Olha, eu tenho 2 filhas e se eu não tiver um caráter bem construído em Deus, uma personalidade bem construída em Deus, uma vez que eu olhar e for necessário que eu construa minhas filhas, e se elas estiverem passando por um momento de dificuldade num futuro moral e eu precise corrigi-las, ou no momento de doença, se eu não tiver um caráter bem formado em Deus, eu irei sucumbir, eu irei quebrar, eu não irei ser capaz de incutir nelas essa mesma capacidade de ser flexível. E são as obras que nos firmam, que nos fazem aprovados durante a vida. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto que as nossas obras têm que ser provadas como que pelo fogo. E nós, a nossa vida, como uma haste que absorve a temperatura, e essa temperatura, as provações da vida que vem a nos dar tempero, temperança, nós precisamos delas. É bem verdade que muitas coisas na vida se apresentam para a gente como mais, mas nem tudo na vida ela é uma coisa má. Mal é aquilo que tem propósito exclusivo de declínio, de desconstrução, mas existem coisas na vida com aparências de ruins, de mal, mas que elas estão nos construindo, elas estão ali limpando nós que somos a haste, elas estão limpando o nosso caráter, elas estão tirando as arestas, as imperfeições que nos impediriam de ser maleável na hora de alçarmos o nosso voo em direção ao nosso alvo. E o mais impressionante da flecha não é a sua ponta nem a sua haste, mas o seu conto. É a sua parte construída por 3 pedaços de penas. E aqui eu quero trazer um simbolismo muito maravilhoso para a minha vida e eu quero que seja para a sua vida também. Nós que somos cristãos cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o conto, essa parte final da flecha, ela é responsável por dar direção ao voo. Olha, o conto tem 3 partes. E nós cremos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo que irá dar direção ao nosso voo é crermos no Pai, é crermos no Filho e é crermos no Espírito Santo. O Pai é aquele que nos criou. O Pai é aquele que propositou para nós uma vida. O Filho é aquele que nos redimiu dos nossos pecados. O Filho é aquele que morreu em meu favor e em seu favor, a fim de entregar para nós a vida eterna. E o Espírito Santo é aquele que consumará toda a obra que Deus tem nas nossas vidas. Olha, a minha vida, a sua vida, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo a fim de sermos mais assertivos quanto aos nossos alvos. Mas nesse ponto, você pode se fazer uma pergunta e dizer, mas Murilo, os meus pais, eles não tinham essa esperança eterna, eles não me criaram no caminho. E o que fazer? Os meus pais, tal qual Josué, eles não foram. Na verdade, eles foram o contrário de Josué. Eles não tiveram esperança em Deus, eles não foram fortes e corajosos de se manterem fiel a Deus. E agora, será que eu estou perdido? Será que eu não terei mais tendência de acertar aos alvos e continuarei errando os alvos da minha vida? Claro que não. Certamente não. E eu quero compartilhar contigo uma fala do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, me permita te chamar de meu irmão e minha irmã. Ainda que você não tenha sido
uma flecha na mão do valente, dos seus pais, ainda que seus pais não tenham te criado, te ensinado no caminho, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Se você crê no presente em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e agora você vai ser novamente construído, ensinado no caminho. Você será uma flecha mais do que na mão do seu pai, da sua mão, você será uma flecha na mão do valente eterno, nas mãos de Deus. E Deus irá te lançar poderosa, firmemente no alvo eterno que é si mesmo. Deus nos constrói para nos lançar a si mesmos. E assim crendo, assim sendo, todas as demais coisas dessa vida, todos os nossos demais alvos dessa vida, eles nos serão acrescentados por graça. Deus diz que o nosso primeiro alvo deve ser o reino dos céus. Jesus Cristo diz, amem a Deus acima de todas as coisas e com toda a sua força. Esse é o resumo de todo o mandamento e de toda a lei. Olha, tudo aquilo que foi mandado Josué fazer pode ser resumido a isso. Amarmos a Deus acima de todas as coisas. Olha, uma vez que você for forte, corajoso o suficiente para amar Deus acima de todas as coisas, você estará em franca direção ao seu alvo, ao seu caminho. E não só você, mas você irá criar seus filhos assim, tendo a capacidade mental de buscar a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas, todos os nossos alvos acrescentados, todos os nossos alvos secundários, melhor dizendo, eles nos serão acrescentados, acertados por Deus. Deus, por graça, me fará acertar esses alvos secundários, que é a melhor profissão que eu possa ter, o melhor tipo de alimento que eu possa ter, a melhor casa que eu possa ter. Tudo isso nós teremos e acertaremos esse alvo em Deus. Mas o nosso alvo primário de vida que você deve acertar e que eu devo acertar é amar a Deus com toda a minha força, com toda a minha coragem, e assim nós seremos bem-aventurados, felizes em tudo aquilo que vamos fazer, porque Deus falou a Josué, se você assim o fizer, você será eficaz em todos os seus passos. Eu quero aqui agradecer a você pelo seu tempo, muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.